Eu sou a professora Isabel, do EduSer 5.0, e o meu propósito é te ajudar a acelerar a aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem. Primeiro, eu gostaria de dizer que a criança com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem, ela precisa ter oportunidades em 2022, porque 2021 já está acabando, não é mesmo? Então, 2022, vamos construir uma outra história, porque essa criança com dificuldades na aprendizagem ou com deficiência intelectual, ela precisa aprender, ela precisa se alfabetizar. Você sabe que em 2022, as crianças com deficiência intelectual ou alguma dificuldade na aprendizagem, elas vão necessitar de algumas adequações, né? Para minimizar um pouco das perdas do aprendizado remoto, certo? Essa que a gente chama, né, repentina transformação da rotina das crianças com deficiência intelectual trouxe impactos severos. Eu tenho acompanhado tanto relato de mães, professoras, né? Então, a gente tem que pensar nesse cenário. Então, diante desse contexto todo, você, enquanto profissional na área da educação, tem que começar a otimizar as suas intervenções de um modo mais assertivo, para motivar novamente essa criança, né? Então, se você deseja acelerar a aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem, você tem que aprender a mediar. Você tem. Então, agora eu quero que você pegue um lápis, uma caneta e comece a anotar essas dicas que eu vou dar para você, que são dicas valiosas, né? Coisa que você vai poder usar em 2022. E durante toda essa temporada, eu vou estar sempre dando umas dicas que são aquelas dicas de ouro, né? Primeiro, para você saber que você pode ensinar uma criança com deficiência intelectual. Existem metodologias específicas que eu vou estar mostrando para você. E aí você vai poder fazer toda a diferença na vida dessa criança, entendeu? No processo de aprendizagem ou mesmo na alfabetização dela. Eu considero que esses momentos que eu separei da temporada, vão constituir na tua vida profissional como uma oportunidade, tá bom? Uma oportunidade para você poder acelerar a aprendizagem da criança. Além disso, também para você perceber as diferenças entre algumas atividades que vocês não devem submeter à criança, porque isso não vai estar ajudando ela cognitivamente. E se realmente você quer acelerar a aprendizagem dessa criança, saiba que tem essa metodologia específica, que eu chamo aqui de aprendizagem mediada. E é esse o meu propósito, né? E você tem que aprender a mediar, porque você vai ver a diferença. Você terá a possibilidade de mediar com qualquer material para incrementar a sua intervenção. Então, pode ser diversos materiais, né? A aprendizagem mediada, ela facilita muito o desenvolvimento das funções cognitivas, porque a criança com deficiência, não é ela que tem a deficiência, é o processamento cognitivo, que é ativado pelas funções cognitivas, que não estão funcionando de forma adequada. Então, quando a gente corrige esses processos cognitivos, a criança começa a dar respostas de que está aprendendo. Então, isso é muito claro, nítido, a gente perceber. Há um avanço, né? E aí, nessa temporada mesmo, de 2 semanas que eu vou estar aí com vocês, você terá essa consciência de que as atividades, elas devem ser mediadas para poder a criança desenvolver essas funções cognitivas, tá? Então, como se a gente fizesse aqui, ou tentasse ensinar para você, de modo mais rápido, que é possível treinar essas funções cognitivas, né? Exigindo um pouco do desenvolvimento da memória, da atenção, da percepção, da concentração. E isso que eu falei agora, memória,
atenção, percepção, concentração, são processos estruturais complexos do funcionamento cognitivo. E quando eles estão combinados, faz com que a criança com deficiência intelectual aprenda a pensar. E assim, a gente vai tocar exatamente naquilo que vocês dizem que a criança não consegue aprender. Ah, é porque ela não guarda nada na memória. Ah, porque ela não pensa direito. Ah, porque ela não se concentra. Ah, porque ela não tem atenção. Então, nós vamos trabalhar exatamente isso, que são problemas do teu cotidiano. Então, assim, ó, vamos direto ao nosso assunto, trazendo exatamente o quanto é necessário você aprender a mediar. Tem profissionais na área da educação, da psicologia, da psicopedagogia, neuropsicopedagogia, que se intitulam como mediadoras, né? Ah, eu sou mediadora. Eu sou mediadora, coloca lá no seu cartãozinho, mediadora, ok, tudo bem. Mas mediar não é ajudar a criança a fazer as tarefas. A mediação cognitiva ou a mediadora não é acompanhante da criança, que cuida dessa criança, não é isso. Tem gente que diz, né, eu sou mediadora, mas não conhece como o cérebro funciona, certo? Ao receber um estímulo, e nem que temos 12 critérios de mediação que devem ser utilizados. Então, aí nós já temos um problema, né? Inclusive, a essas pessoas que se intitulam como mediadoras, elas não sabem nem potencializar um estímulo e exigir mais das sinapses. Então, ser mediadora é conhecer como o cérebro funciona. Como esse cérebro funciona. E saber potencializar esse estímulo e, consequentemente, as sinapses, porque são elas responsáveis pelos neurotransmissores. Quanto mais neurotransmissores forem liberados, mais o circuito neural será ampliado. E, com isso, também a gente garante a modificação da estrutura cognitiva. Então, ser mediadora é entender como o cérebro funciona e usar as ferramentas adequadas para potencializar esse cérebro, potencializar essas funções cognitivas. Então, assim, ó, ser mediadora é uma oportunidade maravilhosa. E o que difere uma mediadora das demais profissionais da área da educação é a maneira como você planeja a tarefa, como você interage com a criança. Porque você acredita no potencial dessa criança. Então, a mediadora sabe que as tarefas devem ser intencional, organizadas, planejadas para acelerar a aprendizagem. E aí, algo que a gente vê, né, que eu já falei em algumas lives também, desse olhar luxuoso da mediadora, que é quando a mediadora busca o interesse da criança e capta a atenção dela. Porque isso é um desejo de muitas professoras, que o seu aluno fique atento à explicação, não é mesmo? Mas tem estratégias específicas para isso na mediação cognitiva. Imagine agora, sim, você aprendendo a escolher o estímulo certo e a forma mais adequada de apresentar esse estímulo à criança com deficiência intelectual. Isso não tem preço. A mediadora, ela assume completamente a responsabilidade sobre o seu trabalho. E mais, né? Sem frustração, ok? Sem medo e sem limite. Eu até tenho algo que eu acho que eu nunca falei aqui nas lives, mas em alguns escritos meus, eu já falei, já deixei claro isso, mas assim, ó, não há obstáculos para a mediadora ensinar. Ou seja, você pode ensinar qualquer criança. Outro, na mediação, não há limites para a criança com deficiência intelectual aprender. Certo? Então, com a mediação, o funcionamento cognitivo da criança com deficiência intelectual é significativamente modificado pela aprendizagem mediada.
A mediação, ela cria novas estruturas cognitivas e as sinapses dos neurônios começam a se comportar de outra forma e desencadeiam, então, a plasticidade cerebral. Isso que eu estou falando é um pouquinho da síntese de como é que o cérebro funciona, né? E aí a mediadora, ela adapta o estímulo e o usa. Usa de uma forma planejada. Então, agora eu quero que você anote aí 3 coisas fundamentais. Primeiro, a mediadora, ela aprende a deixar claro para a criança a sua intencionalidade e obter a atenção da criança, que é a reciprocidade. Então, isso significa que a mediadora, ao invés de dar uma instrução, por exemplo, recorte esta imagem. Uma instrução. Recorte essa imagem e cole no caderno. Aí a criança vai lá, vai recortar e colar no caderno, né? Então, em vez da mediadora fazer isso, a mediadora vai deixar claro o que vai ser feito. Então, assim, ó, hoje nós temos uma imagem bem legal que nós vamos recortar, colar no caderno e conversar sobre essa imagem. É diferente. Então, a mediadora utiliza o seu tom de voz, os seus gestos, o sorriso, a expressão facial, tudo isso para chamar a atenção da criança nessa tarefa. Que era uma simples tarefa de colar e depois não vai ser mais. Depois eu vou mostrar para vocês como fazer direitinho, né? Então, a mediadora, ela seleciona o estímulo mais adequado, a fim de garantir que a criança se envolva na tarefa. Então, não pode ser qualquer tarefa, né? Lembrando que essa intencionalidade, ela é para a gente garantir a atenção da criança. E se você usar o hiperfoco, ou seja, aquilo que a criança gosta. Por exemplo, se for uma criança que gosta de culinária, ela vai gostar de fazer um sanduíche desse. Então, isso aqui poderia ser um estímulo, né, de hiperfoco. Também temos que saber a zona de desenvolvimento real dessa criança, o que ela já sabe sobre isso aqui. Tudo isso acaba sendo algo que vai garantir a atenção e a concentração. Então, hiperfoco e zona de desenvolvimento real, aquilo que a criança já sabe. Isso vai garantir, porque se for algo que a criança não sabe, nunca viu, talvez não tenha interesse. Isso é algo que já está batido também. Se for algo que ela não gosta de sanduíche, um horror, também não vai querer. Então, é por isso que eu falo para você que é importante você ver o hiperfoco e a zona de desenvolvimento real da criança, tá bom? Aqui, a criatividade, quando eu falo aqui, eu falo da intencionalidade e reciprocidade, né? Aqui, nós temos que pensar que a criatividade da mediadora é para motivar essa criança, para usar e ela pode usar, né, essa mediadora, qualquer meio para tornar. Ao final dessa live, eu vou deixar aqui uma mediação completa para você. Então, fique até o final, certo? Uma outra coisa que também você tem que anotar é que a mediadora, ela tem que, na hora que ela está fazendo a mediação, ela tem que tornar isso além da tarefa. Tornar algo que vai se expandir além da tarefa. A gente chama isso de transcendência. Ir além, certo? Então, por exemplo, se eu mostro isso aqui, né? Aí eu pergunto, você já comeu? Você sabe o que é isso aqui? Onde é que você já comeu um desse? Você gostou? Então, estão vendo? Tudo isso está fora disso aqui. Fora do sanduíche. Está fora do sanduíche. Mas eu estou perguntando, onde você comeu? Está fora, ela vai ter que lembrar, lá na memória de longo prazo. Está lá armazenado, porque foi uma experiência importante, uma experiência significativa, marcou, ficou lá armazenada. E a mediadora, ela vai cutucar essas memórias de longo prazo. Então, esse simples sanduíche aqui do papel, ele vai, eu digo assim, ele vai ter vida, ele vai cutucar lá um dia que a criança comeu esse sanduíche, que foi numa lanchonete, que ela vai contar para você.
Ou que ela diz, não, não gosto de sair. Uma vez eu comi um desses e fiquei com dor de barriga. Também é memória, entendeu? Um pouco negativa, mas é uma memória. Então, o estímulo, que era só isso aqui para recortar e colar no caderno, deixou de ser um simples estímulo e passou a ser um estímulo mediado. Então, há uma tendência dessa criança, na mediação, de fazer algumas generalizações, algumas abstrações, insights, certo? Ou até mesmo encontrar alguma regra, se no caso for um jogo. Então, isso tudo que a gente fala de generalizações, abstrações, insights, encontrar uma regra, é tudo coisa abstrata, não é mesmo? São coisas que vão fazer a criança ligar aquele estímulo lá na memória de longo prazo, certo? E, por último, não menos significativo, é a mediação de significado. Então, por que eu estou trabalhando esse sanduíche com a criança? Tem que ter um significado. E não sou eu que vou dizer. A minha mediação vai fazer com que a criança chegue a compreender que esse estímulo aqui tem um significado. Eu não estou matando tempo com ela. Não é uma enrolação. É o significado que dá uma energia. A criança se envolve a partir de uma dimensão afetiva, social, cultural, com esse estímulo. Certo? Então, nas atividades que você for propor, além de deixar a intencionalidade e obter a reciprocidade, que é um processinho só que a gente chama, você tem que fazer transcendências, e quanto mais transcendências a criança fizer, mais significado ela vai construir, certo? E as atividades significativas são aquelas que ficam armazenadas na memória de longo prazo. Aí já tem uma grande dica. Às vezes tem professoras que dizem, eu ensino hoje e amanhã ela já não sabe mais nada. Ela não guarda nada na memória. Por que será? Não é mesmo? Tem intencionalidade? Obteve a reciprocidade da criança? Fez transcendência? Se não fez transcendência, não construiu significado. Está aí a resposta. Então, se você fizer o processo correto, ela vai guardar na memória, sim. Né? É um processo cognitivo, não é visual. Não adianta mostrar o o tempo todo que ela vai, no final, achar que é A, certo? Então, assim, as atividades significativas é onde a memória desempenha um papel importante, conectando a criança dessa tarefa numa situação que ela já viveu e que se torna algo mais presente, né? Então, pode ser um evento, pode ser uma festa, pode ser uma experiência. Ela pode dizer, a minha mãe gosta de comer isso aqui. É transcendência. E por que é bom a gente comer o sanduíche? Né? Por que é bom? Por que é bom a gente comer esse tipo de sanduíche? Vamos construir um significado. Gente, então, aqui nós temos esse início de cenário que seria, para a mediadora, o início da sua mediação. Eu não posso começar a mediar sem ter isso claro. A minha intencionalidade, para garantir a reciprocidade da criança, perguntas que vão fazer a criança transcender e construir um significado. Agora, eu quero falar para vocês algumas coisas assim, ideias que nós temos sobre as crianças. Por isso que eu digo que como tá, não está funcionando. Como tá, não está funcionando, gente. Senão a nossa criança estava aprendendo. Então, assim, tem pessoas que dizem assim, a criança com deficiência intelectual está na escola só para socialização. E essa pessoa ignora o potencial cognitivo da criança com deficiência, alegando que ela está na escola só por causa de uma lei. Gente, essa criança não é por causa da lei, ela tem direito a aprender. Eu vou falar 1000 vezes, 10.000 vezes, muitas vezes, quantas vezes for necessária. 92% das crianças com deficiência intelectual são diagnosticadas como deficiência intelectual leve e moderada.
elas conseguem aprender e se alfabetizar, ok? Então, é nisso que nós vamos bater e é nisso que nós vamos se envolver para mudar a realidade dessas crianças. Então, não vale, né, que eu acho que é uma coisa bem errada, além de falar isso, que as crianças estão na escola só para socialização, uma outra coisa que eu acho muito errado é aquelas pessoas que trabalham no não digo todas, né, mas algumas porque eu já vi isso. A pessoa pegou um plano de desenvolvimento individual, né, um plano lá para criança, um PEI para criança, da internet. Quer dizer, ela não sabe quais são as operações mentais e funções cognitivas que não estão funcionando adequadamente na criança, e aí pegou um plano do desenvolvimento individual, que foi feito, sei lá para quem, como modelo, e mandou para a professora da sala de aula aplicar com a criança. Gente, isso não vale, isso está errado, nós temos que fazer alguma coisa diferente, não dá, entende? Ou mesmo algumas pessoas que querem mediar, eu vou mediar, vou ficar fazendo perguntas para a criança, sem conhecer o funcionamento cognitivo. Toda a mediação é feita para corrigir as funções cognitivas. Então, eu tenho que, enquanto mediadora, eu olho, faço as mediações e observo quais são as funções cognitivas que não estão funcionando de forma adequada. E, a partir disso, eu vou fazer as minhas intervenções. Então, é simples, mas é cuidadoso. É com olhar luxuoso, é com atenção, para que a gente possa realmente não perder mais tempo. Porque essa criança já perdeu muito tempo na escola. Tem crianças com uma deficiência intelectual muito leve, ou mesmo uma dislexia, já estão com 10, 12 anos e ainda não aprenderam a ler, a escrever e a interpretar. Então, quanto tempo essa criança vai perder mais dentro da escola? Não dá mais, gente. Nós temos que nos unir, entendeu? E fazer alguma coisa diferente. A mediação pode ser feita com todas as tarefas. Então, assim, ó, eu quero agora mediar, né, alguma coisa na prática com vocês, certo? Vou pensar assim, ó, eu tenho um joguinho aqui, que é um joguinho, o que eles têm em comum, certo? Você não precisa usar esse jogo, mas você pode usar essa ideia. Então, primeiro eu quero falar desse joguinho, tá? Ele tem 40 cartas, cada carta tem 2 objetos, e a criança tem que encontrar o que tem de comum entre esses 2 objetos. O interessante é que você mesma pode inventar o jogo, construir o seu jogo. Geralmente, eu pego todos aqueles encartes que vêm, né, nas apostilas, nos livros didáticos, nos livros dos professores, eu cato tudo. Todas as professoras da minha escola, já sabem, elas dão tudo para mim, porque eu aproveito tudo. Então, aqui, ó, veja essa imagem que veio de uma apostila. Eu posso comparar, ó, os 2 astronautas. Eu posso fazer uma comparação, o que tem de comum. Eu não estou trabalhando aqui as diferenças, eu estou trabalhando aqui o que tem de comum. Por quê? Cognitivamente, é muito mais fácil você comparar as diferenças, porque isso você já é um costume, até para a própria criança, do que comparar coisas que são comuns. Então, você pode usar esse tipo, também encarte. Você pode usar um outro aqui, ó, que é 2 toalhas de banho, uma seca e uma molhada, dá para comparar. Opa, um copo de café quentinho e gelo, mas aqui nós não vamos comparar as diferenças, nós vamos comparar o que tem de comum. Daqui a pouco eu vou mostrar na prática para vocês. Aqui também, ó, são 2 pessoas do sexo oposto, certo? Mas eu não quero as diferenças, eu quero o que eles têm de comum. E tem uma tarefa que, por exemplo, às vezes a professora diz, ele tem síndrome de Down, eu tenho que adaptar a tarefa para ele. Mas você pode trabalhar o que tem de comum,
por exemplo, nos planetas, ó. E aí você pode... Isso é um encarte também que veio para mim. Então, ó, dá para comparar várias coisas, ó. Várias coisas, desde cor, tamanho, ó. Certo? Então, é tudo coisas de livros didáticos que basicamente às vezes vão fora ou ficam dentro do armário engavetado. Mas agora eu vou começar a fazer, então, a mediação, certo? Quando a gente faz uma mediação, vocês podem ir anotando aí, hein? Quando eu vou planejar, eu tento fazer o mapa cognitivo, né? Então, nesse mapa cognitivo, a gente dá destaque às operações mentais e às funções cognitivas. Então, nesse jogo do que tem em comum, eu vou trabalhar identificação, porque eu quero saber quais são os dois objetos, se a criança sabe, se não sabe, a mediadora diz o que é e para que serve, como uma informação, e eu vou comparar, ok? O que tem de comum. Então, essas operações mentais, que eu falei para você, também são usadas no processo de alfabetização. Então, se você trabalhar bastante com o jogo, quando você for usar para comparar os sons de duas letras, por exemplo, vai ser fácil. O que tem de comum entre o E e o E? Tem alguma coisa em comum. Eles são diferentes no tom, mas a escrita é comum, não é mesmo? A abertura da boca é muito parecida. Então, eu só dei esse exemplo, mas nós vamos... Eu estou tentando aqui explicar para você como a gente organiza essa mediação, tá? Vamos de mediação, então. Então, agora eu vou como se fosse um simulado, que pode ser até para vocês, essa mesma mediação. Então, se concentre aqui em mim, né? Para ver como a gente pode. Porque é legal, porque a mediação, ela ativa também o cérebro do próprio mediador na hora da mediação. Então, olha só, hoje eu trouxe um jogo bem desafiante e vai fazer a gente pensar muito. Mas não se preocupe, vou ajudar você. São cartinhas. Veja, aí eu posso mostrar todas as cartinhas. Você já viu essas cartinhas antes? Deixa eu tirar aqui para eu não misturar. Você já viu essas cartinhas antes? Observe essas cartinhas. Então, eu posso deixar a criança manusear todas essas cartinhas, certo? O que elas trazem? Porque todas as cartinhas trazem dois elementos, dois objetos. Então, quando eu deixo a criança brincar ali, expor, mexer nas cartinhas, eu posso fazer isso, né? O que elas trazem? São objetos que você conhece? Vamos identificar. O que tem nas cartas? Então, aqui eu posso pegar todas as cartas e elencar, inclusive, do lado, se eu estou trabalhando o processo de alfabetização dessa criança, eu posso, assim, ó, os objetos que você gosta, nós já vamos escrever aqui no quadro a palavra. E aí a gente seleciona algumas coisas, né? E depois eu posso, durante a mediação, posso estar perguntando, tá, o que tem aí? Beleza. E nessa carta, quantos objetos tem? Isso é algo comum ou diferente? Sabes dizer o que tem de comum entre uma pera e uma maçã? Aí tu já vê se a criança tem essa ideia já do que é comum. Beleza, que aqui tem duas coisas, não sei se vocês conseguem perceber, que são comuns essa maçã, essas frutas, né? Uma é que elas são frutas e outra que elas são verdes. Aí, agora eu separei só duas cartinhas para a gente mediar, tá bom? Agora, vou pegar uma carta para conversarmos. Você sabe o nome desses objetos? Qual a cor do sapato? E do tênis? Eles são do mesmo tamanho? Esse tipo de sapato é mais comum ser usado por homens
ou mulheres? E o tênis? Você usa sapato ou tênis? Vamos ver o que tem de comum entre o sapato e o tênis. Observe bem os detalhes. Veja o que eles têm de parecido. Tem cadarço? Isso pode ser comum aos dois? Colocar no pé, isso é comum aos dois? Tem sola para amortecer na hora que a pessoa anda. Isso é comum aos dois? Se você escolhesse apenas uma coisa, né, um elemento, para dizer sobre o que há de comum entre o sapato e o tênis. O que há de comum? A gente já viu algumas coisas aqui. O cadarço, a sola, colocar no pé. Mas e você? Você diria o quê? O que tem de comum nesses dois elementos? Beleza. Agora vamos para outra carta. Essa é fácil. Você sabe o que tem aqui? Você conhece esses elementos? Qual o nome? Temos duas bolas. O que elas têm em comum? Você tem esse tipo de bola? Você sabe para que ela serve? Cada tipo de bola? Para que as duas servem? Isso é comum? Gente, isso é mediar. Olha quantas perguntas eu posso fazer só de uma cartinha. Só de uma cartinha, né? Gostaram? Um beijo grande, muito grande para vocês, certo? E vamos juntas fazer um 2022 diferente para as nossas crianças com deficiência intelectual. Beijo para vocês, ó. Até a próxima.